Quando a tentativa de socialização ela acaba se transformando num trauma. Vamos conversar aqui um pouquinho sobre incluir e expor a pessoa a processos de socialização. O que acontece com pessoas na condição autista dentro do diagnóstico tardio? Todos nós, seres humanos, temos habilidades sociais, habilidades de responsividade social. Dentro da condição autista, estas habilidades, elas normalmente são deficitárias. Dentro das habilidades sociais, nós temos uma delas que é muito marcante na condição autista, que se chama motivação social. E essa motivação social, ela tem uma classificação estatística inferior quando comparada à população geral. O que acontece a partir daí? Se eu não tenho a motivação para me direcionar para o social, eu acabo desdobrando dificuldades em outras habilidades. A conversação assertiva, a interação, a comunicação e assim por diante. Ter uma motivação reduzida não significa que essa motivação não exista. O que acontece quando a pessoa tem uma motivação dentro da condição autista? Essa motivação, ela normalmente não está direcionada ao social em si. O social em si acaba sendo uma motivação indireta. A principal motivação que leva o indivíduo a se dispor a estar em sociedade são os fatores atrelados às características da sua condição autista. Por exemplo, interesses específicos. Então, sim, eu vou no restaurante X comer exatamente a comida Y que eu sempre como, preferencialmente num horário que está dentro da minha organização e do meu planejamento, e, se possível, sentado numa mesma mesa e atendido pela mesma pessoa, para manter a minha previsibilidade, a minha rotina, e eu poder trabalhar com aquilo que me interessa. Sim, eu vou no cinema, porque eu quero assistir aquele filme que está ligado diretamente a uma pesquisa que eu venho trabalhando há dias ou semanas, que é o meu hiperfoco. E assim por diante, tá? O contexto de estar ao entorno de pessoas, para muitos indivíduos na condição autista, não todos, é irrelevante. Então, quando você começa a usar expressões do tipo, você tem que sair de casa, você precisa ter amigos, você precisa socializar, você vai ser um homem das cavernas e assim por diante, você acaba simplesmente com essas afirmações potencializando negativamente esta não necessidade que o indivíduo tem de ir para o social. Porque ele vai se sentir cobrado, ele vai se sentir desqualificado e assim por diante. Veja, isso não significa que nós tenhamos que manter as nossas pessoas na condição autista trancada dentro de casa e cruzar os braços. Por quê? Porque sim, socializar é uma coisa extremamente relevante, importante, principalmente para o desenvolvimento de habilidades neurocognitivas. Nós temos que provocar isso. Mas nós precisamos estimular as pessoas na condição autista não dentro de um padrão neurotípico. O que é o padrão neurotípico? É abominável o que você está fazendo, não dá para entender, você precisa sair, você precisa isso, você precisa aquilo. Isso está relacionado a um neurotípico. A estimulação do processo social na condição autista, ela precisa ser inteligente. Você precisa transformar ameaças em oportunidades. E o que é isso? Você vai usar como fator de estímulo e de justificativa tudo
tudo aquilo que pertence ao foco de interesse e que rege o padrão de estruturação de rotina da pessoa na condição autista, para que ela gradativamente comece a sair de casa. E esse sair de casa, essa pessoa não vai chegar ao ponto em que ela vai querer sair todo dia, toda hora. Isso nunca vai acontecer. Porque é incompatível com a característica dela. Mas sim, essa pessoa ela vai começar a despertar a consciência de que ela pode estar em determinados locais, conversar com determinadas pessoas, conviver em determinados ambientes e se socializar dentro das suas características. Ao contrário disso, a imposição, querer puxar a força, você transforma a socialização muito mais num trauma do que em qualquer outra coisa. Eu gostaria de saber muito a sua opinião para a gente poder conversar sobre isso, tá bom? Um abraço.